Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada, orgulhosamente trazida pela Ford College. Na nossa lição anterior, a Framing Peer-Reviewed Literature, a gente aprendeu direitinho o processo de extrair aquelas anotações super valiosas. Só que agora, mergulhando na literatura revisada por pares sobre a Solana, a gente se depara com um problema quase cômico, para não dizer trágico. A bagunça assustadora de tentar juntar todas essas notas soltas e dar algum sentido a elas. E é literalmente isso que a gente vai resolver hoje. Bora dar uma olhada rápida no nosso mapa de hoje, que funciona como uma verdadeira linha de montagem. A gente vai passar por o caos das anotações, a codificação temática na prática, mapeando e pesando evidências, a tabela de comparação, o passo de validação e, por fim, os próximos passos. Vamos lá? Começando pela nossa etapa número 1 e o nosso problema central, o caos das anotações. Sabe quando a gente tem uma pilha enorme de artigos científicos anotados? Pois é. Isso é basicamente como ter um galpão gigantesco cheio de peças de máquinas espalhadas pelo chão e sem nenhum rótulo. É super tentador simplesmente contar quantas vezes vários artigos mencionam um tema e jogar isso direto no texto. Mas, na boa, fazer isso sem registrar a fonte específica ou o contexto daquela alegação é uma maneira fantástica de reprovar instantaneamente em uma revisão por pares. A gente precisa de um método rigoroso aqui. E isso nos leva direto para a nossa etapa 2, a codificação temática na prática. É aqui que as coisas começam a ficar organizadas. Mas o que essa mágica realmente significa na prática? A codificação temática é, em essência, o processo de colar rótulos curtos e bem descritivos em frases, figuras ou alegações específicas dentro do texto. Pensa nisso como se a gente estivesse fabricando peças intercambiáveis numa fábrica. Aquelas afirmações vagas e espalhadas são transformadas em pontos de dados totalmente padronizados que a gente pode finalmente comparar uns com os outros. E esse fluxo acontece em duas rodadas bem simples. Primeiro, a codificação aberta, onde a gente varre os textos, buscando conceitos repetidos e coleta as alegações de forma bem bruta. Depois vem a mágica de verdade, a consolidação. É nessa hora que a gente pega todos aqueles sinônimos soltos e padroniza tudo num único rótulo temático. Sem esse cuidado, as diferentes formas que os autores usam para escrever a mesma coisa acabariam fragmentando totalmente as nossas evidências. O que nos joga para a nossa etapa 3, mapeando e pesando evidências. Peças padronizadas? Confere. Agora é hora de testar a qualidade. Fazer um registro super minucioso da citação, da localização e do tipo de evidência estabelece o que a gente chama de proveniência estrita. Em português, claro, significa registrar exatamente onde aquela alegação mora no artigo original. Seja lá na página 7 ou na figura 2, a ideia é que qualquer pessoa que for ler o seu trabalho consiga verificar a veracidade da informação instantaneamente. Mas olha só, nem toda evidência nasce igual, né? Especialmente quando a gente está analisando a literatura super técnica da Web3. A nossa rúbrica de força funciona como um controle de qualidade essencial e ela tem 3 níveis. Forte, para dados empíricos e replicados, moderada, para simulações ou dados limitados, e fraca, para comentários mais especulativos ou amostras minúsculas. Isso garante com certeza absoluta que a gente dê muito mais peso a um experimento robusto da rede do que a um "eu acho" lá na conclusão do artigo. E tem um detalhe fascinante quando a gente cruza esses dados. Consenso versus divergência. Ao analisar se os artigos concordam entre si, a gente tem que ficar de olho vivo. Se todos os trabalhos que apoiam uma ideia usam exatamente o mesmo método para provar aquilo, cuidado! Isso pode ser só um consenso dependente do método, e não um consenso verdadeiro e independente. É por isso que registrar os métodos do ladinho das evidências é a única saída para descobrir a verdade. Chegamos então ao clímax da nossa análise, a etapa 4, a tabela de comparação, onde as peças finalmente se juntam. É lindo de ver como a gente consegue mapear um tema super complexo de forma totalmente limpa. Pensa no escalonamento de throughput na Solana. A gente pode colocar os dados baseados em experimentos empíricos e de peso forte do artigo A, lado a lado com as simulações de peso moderado do artigo B. Fica tudo perfeitamente ancorado nas fontes, zero margem para achismos. Agora, se a gente mudar o foco, digamos, para a centralização da validação na rede, a divergência na literatura grita. O artigo C pode estar mostrando a centralização baseada em logs reais da rede, enquanto o artigo B só levanta hipóteses usando modelos econômicos. Uma tabela bem feita obriga a gente a enxergar essas nuances de método que geram conclusões diferentes, em vez de simplesmente jogar as mãos para o alto e dizer que os estudos discordam. Quase lá! Etapa 5. O passo de validação. Esse é aquele teste inegociável antes de fechar o pacote.
A regra de ouro aqui é cristalina. É estritamente necessário auditar de 20 a 30% de todas as entradas da sua tabela de volta no texto da fonte original. É a garantia de precisão absoluta. Porque, falando sério, se alguém for ler a sua síntese e não conseguir encontrar aquela sentença citada exatamente no local indicado, a credibilidade do projeto inteiro simplesmente desmorona na mesma hora. E, finalmente, etapa 6. Os nossos próximos passos na aplicação de todo esse esforço rigoroso. A essência desse processo inteiro se resume a uma única ideia fundamental. A proveniência importa mais do que contagens. Ter dezenas de pesquisadores citando um tema não vale de nada se a gente não tiver a capacidade de rastrear cada pequena alegação de volta para o seu local exato, replicável e verificável. Essa transparência na origem dos dados é a espinha dorsal de qualquer argumento verdadeiramente blindado. E com tudo isso estruturado, fica aquele questionamento enorme e instigante. Como a gente transforma essa montanha de dados mapeados e pesados num argumento fluido e coeso sobre a Solana? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir na nossa próxima lição, chamada Constructing Cohesive Arguments from Multiple Studies. E assim chegamos ao fim de mais uma explicação trazida pela Ford College. Para se aprofundar ainda mais na literatura acadêmica da Web3, não deixem de acessar ford.college. Um grande abraço a todos e continuem sempre aprendendo.